Boa noite a todos. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe e guarde de saúde, força e vitória. Vamos clamar ao Senhor, que é digno de louvor, que é poderoso na batalha. Vamos invocar o seu nome, que é sobre todo nome. Então, vamos. E você, por favor, se inscreva no canal, nos ajude com a sua inscrição, se inscreva. Precisamos de 1000 inscritos e 4 milhões de likes. Nos ajude, espalhe esse vídeo, que é a palavra de Deus, que será pregada. Espalhe esse vídeo aos seus parentes, seus amigos, sua família, aonde você estiver, no trabalho, na escola, que o Senhor vai te abençoar também, E vamos orar pela palavra do Senhor. Se inscreva no meu canal, deixa seu like, toca no sininho, deixa seu comentário se você gostou do vídeo, o que você achou. Tudo é válido. O comentário é válido. O que você achou do vídeo? Então nos ajude nessa peleja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai amado, eis a tua palavra. Fala conosco, meu Senhor, através da tua poderosa palavra. Revela agora o profundo oculto escondido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, Vamos abrir a palavra do Senhor. Agora vamos fazer a pregação, a palavra falando de o rei Salomão, o homem mais sábio do seu tempo, o homem sábio escolhido, mas infelizmente que no final ele errou e pecou. E a Bíblia diz que o pecado de idolatria é como o pecado de feitiçaria e porfia. Abre a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34. Vamos ler com atenção e o Senhor vai falar ao nosso coração. Vamos ler. Se você achou, amém? Que Deus abençoe e dê vitória. Aí diz assim: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezarita, e do que Remã e Calcom, e Darda, filho de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasceu na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Vamos abrir agora a palavra do Senhor em 2 Crônica, aleluia, 2 Crônica, capítulo 9,
Glória a Deus. Segunda Crônica, capítulo 9. Versículo 1 e 2, que diz assim: E quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão, ela veio provar a Salomão com as perguntas difíceis em Jerusalém, e com uma comitiva muito grande, e camelos que carregavam especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E quando ela chegou até Salomão, conversou com ele sobre tudo que estava no seu coração. E Salomão respondeu-lhe sobre todas as suas perguntas. E não houve coisa alguma oculta da parte de Salomão que ele não lhe tinha contado. Viu? Então, Salomão falou tudo para a rainha, né, que veio, né, a rainha de Sabá, que veio para ouvir a sabedoria de Salomão. Né? Salomão era um homem que Deus prometeu a Davi, o reino a Salomão. Depois de Davi, o reino a Salomão. Um homem também que foi escolhido por Deus para reinar, né? A Bíblia fala aqui, ó, entra na palavra do Senhor, né? Em 1 Reis, capítulo 3. Primeira Reis, capítulo 3. Versículo 9 a 12, que diz assim, ó, dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar este teu povo tão grande? E o discurso agradou ao Senhor, porque o Salomão havia pedido isso. E disse-lhe Deus: por que pediste isso? Eu não pediste para ti vida longa, pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento para discernir o juízo. Eis que tenho feito segundo a tua palavra, e eis que te dei um coração sábio e entendido. De todos os que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. Né? Deus deu a Salomão uma riqueza de sabedoria tremenda. E Deus abençoou a Salomão com bênçãos do céu, e deu vitória, deu saúde, força, renovo, né? Deus agiu na vida de Salomão poderosamente, mas Salomão se deixou envolver com as concubinas de Faraó dos egípcios, com a rainha de Sabá, se envolveu
e acabou ele pecando, porque Deus falou para Davi: se ele pecar, eu vou corrigi-lo com a vara, como o pai corrige o filho. E ele acabou pecando. E Deus, como conhece o profundo, o oculto, escondido, ele sabia que Salomão ia errar. Porque Deus, nada é oculto aos olhos do Senhor. E Salomão pecou contra Deus, né? Aí entra aqui, ó, a 2ª Crônica, capítulo 1, 13 a 17. Segunda Crônica, capítulo 1, 13 a 17. Aí vamos ler. E depois Salomão veio da sua viagem ao lugar alto que estava em Gibeão, a Jerusalém, de diante do tabernáculo da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais ele posicionou na cidade das carruagens, e com o rei em Jerusalém. O rei reinou, o rei tornou ouro e prata não comuns em Jerusalém, como as pedras e os cedros, como os sicomoros que nasceu nas campinas em grande quantidade. E diz assim: e Salomão tinha cavalos e fios de linho trazido do Egito. E os mercadores do rei recebiam fios de linhos mediante certo preço. E eles faziam subir e traziam do Egito uma carruagem por 50 ciclos de prata e um cavalo por 150, e assim por meio deles traziam de lá cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria, né? Salomão, olha, tanta sabedoria, um homem abençoado por Deus, um homem que Deus deu poder, deu, né, as nações, e foi um tempo de paz, não foi o tempo que nem Davi houve um tempo. Davi foi um homem de guerra, homem de sangue, mas Salomão um homem sábio, mas ele pecou, né? A Bíblia fala aqui, entra aqui, Provérbios capítulo 15, 6 a 10, Provérbios 15, ó. Provérbios 15, 6 a 10. Na casa do justo há muito tesouro, mas nos rendimentos dos perversos há problema. Os lábios dos sábios espalham o conhecimento, mas o coração dos tolos não o faz. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu deleite.
O caminho dos perversos é abominação ao Senhor, mas ele ama aquele que segue a justiça. Correção severa há para aquele que abandona o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. Viu? A sabedoria dele é tremenda, né? Se você odeia a repreensão, você vai morrer, né? Porque Deus corrige aquele que ama e açoita o filho que quer bem. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes 12, 10 a 14, versículo 10 a 14. O pregador procurou encontrar palavras aceitáveis, e as que escreveu eram retas, palavras de verdade. A palavra dos sábios são como aguilhões e como pregos fixados pelos mestres das assembleias que nos são dadas por um pastor. E além disso, filho meu, por esta seja admoestado para a produção de muitos livros. Não há limite, e o muito estudar traz exaustão à carne. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Glória a Deus. Vamos entrar aqui também, glória a Deus, em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, 18 a 25. Que diz assim: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquirido deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, aleluia, glória a Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela palavra da pregação. Porque os judeus querem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço, e os judeus é pedra de tropeço para os judeus
e para os gregos loucura, mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. 18:25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Né? A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque o homem ímpio não discerne as coisas do Espírito. O crente morno, o crente morto, ele não discerne. Eu sou crente, mas ele não tem sabedoria espiritual. Ele não discerne as coisas do Espírito. Tiago capítulo 1, entra em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, 5, 7. Aí diz assim, ó: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como as ondas do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense o tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso e estável em todos os seus caminhos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Né? Aí a Bíblia diz assim, olha aqui. Olha, Davi estava idoso e não demoraria a falecer. Dentre os seus filhos, pelas regras convencionais, Adonias seria o primeiro na linha sucessória. No entanto, as Escrituras registram que não foi essa a escolha feita pelo Senhor. Olha, né? Que Adonias, na linha sucessória, Adonias seria o rei depois de Davi. Mas o Senhor não escolheu Adonias, porque o Senhor conhece. O Senhor não olha como o homem olha. O homem olha o que está na aparente, mas o Senhor olha o coração. Entra aí em 1 Crônica 28, 3. Primeira Crônica 28, 3, que diz assim: porém Deus me disse, tu não edificarás uma casa para o teu nome, porque tens sido homem de guerra e tens derramado sangue. Viu? Davi queria edificar casa para o nome do Senhor, né? Tá aqui, porém Deus me disse, tu não edificarás casa para o meu nome. Deus falou para Davi, você não vai edificar casa para o meu nome, porque tu és homem de guerra e homem de sangue. E Deus ali não deixou, né?
homem de guerra, e tens derramado sangue. Ó, Davi, olha aqui, Davi relata que Deus não lhe permitiu edificar casa ao seu nome, porque ele era homem de guerra e tem derramado muito sangue, e por esse motivo o Senhor havia escolhido a seu filho Salomão, ao qual depois dele assumiria o trono em Israel. Em 1 Crônica 28:5, né? 1 Crônica 28, versículo 5, que diz assim, ó: e de todos os meus filhos, pois o Senhor me tem dado muitos filhos, e escolheu Salomão para que se assente no meu trono do reino do Senhor sobre Israel. E ele disse a mim: Salomão, o teu filho, edificarás a minha casa e os meus átrios, porque o tenho escolhido para ser o meu filho, e eu serei o seu pai. Além disso, estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir o meu mandamento e os meus juízos, como neste dia. Agora, portanto, à vista de todo Israel, congregação do Senhor, e aos ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor. Então, Deus falou, né, que Deus escolheu Salomão. Ele podia ter escolhido da Adonias, mas ele sentiu que o coração de Adonias era perverso, né? Tem coração de pessoas que são perversa e vingativa, e Deus, ele abomina. Aí diz aqui, ó, 1 Reis 3:5. 1 Reis capítulo 3, versículo 5. Primeira Reis 3:5. Que diz assim: em Gibeão o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite, e Deus disse: pede-me o que queres, que eu te darei. E Salomão disse: tu mostrarás ao teu servo, a Davi, o meu pai, grande misericórdia. Que Deus se mostrou para Davi, né, grande misericórdia. Vou ler de novo, versículo 6. Aqui, Deus falou para Salomão, no versículo 5. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho à noite. E Deus disse: pede-me o que queres, que eu te darei. Lemos em 1 Reis 3:9, que diz assim, dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal, porque quem é capaz de julgar este
teu povo tão grande, né? Quem é capaz de julgar esse povo tão grande, né? Aí a Bíblia diz aqui, ó, a Bíblia fala aqui, ó, olha só o que a Bíblia fala, né? Ele pediu, orei e pediu ao Senhor, que orei e pediu ao Senhor um coração entendido para julgar o povo e saber discernir entre o bem e o mal. E esse pedido pareceu bom aos olhos do Senhor, que decidiu dar a Salomão, além de um coração sábio e entendido, riqueza e glória. Ainda acrescentou que não existiria outro homem tão sábio quanto Salomão, nem antes nem depois dele. Salomão começou muito bem ao seu reinado, seguindo orientações de Davi, seu pai, e livrando Israel do que ameaçavam a nação e a aliança. 1 Reis, capítulo 2, versículo 13 a 40, versículo 13. 1 Reis 2. Versículo 13. Que diz assim: e Adonias, filho de Hagite, veio até Betseba, a mãe de Salomão, e ela disse: vens tu pacificamente? E ele disse: pacificamente. Disse ela também: tenho algo a te dizer. E ela disse: prossegue. E ele disse: tu sabes que o reino era meu, e que todo Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Todavia o reino sofreu reviravolta e tornou-se do meu irmão, pois era dele da parte do Senhor. E agora faço uma petição a ti: não me negues. E ela lhe disse: prossegue. E ele disse: dizer ao rei Salomão, pois ele não te diria não, não te diriam não, para que ele me dê Abisaque, a sunamita, como esposa. E Betsabá disse: bem falarei por ti ao rei. Betsabá, portanto, foi até ao rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. E o rei se levantou para se encontrar com ela, e se curvou diante dela, e se assentou no seu trono, e fez com que o assento fosse preparado para a mãe do rei. E ela se assentou à sua direita. Então ela disse: desejo de ti uma pequena posição, rogo-te que não me digas um não. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, pois não te darei um não. E ela disse:
que Abisaque, a sunamita, seja dada a Adonias, o teu irmão, como esposa. E o rei Salomão respondeu e disse: a sua mãe. E por que pedes tu Abisaque, sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, pois o meu irmão mais velho, sim, para ele, e para os sacerdócios, Abiatar, e para o Joabe, filho de Zeruias. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faz. Há mais ainda, se não falou Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Agora, portanto, como vive o Senhor, o qual me estabeleceu e me pôs sobre o trono de Davi, o meu pai, que tem feito para mim uma casa, segundo prometeu Adonias, era levado à morte neste dia. E o rei Salomão enviou pela mão da Beneia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de forma que ele morreu. E para Abiatar o sacerdote disse o rei: vai-te para Anatote e para o seu próprio campo, pois tu és digno de morte, mas desta vez não te levarei à morte, porque tu carregaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, o meu pai, e porquanto tu foste afligido em tudo o que meu pai estava aflito. Olha, só até o 26. Só até o 26. Deus, né? Adonias teve a ousadia de querer o trono, porque verdadeiramente o trono era dele, mas Deus escolheu Salomão e Davi escolheu Salomão. Então, Deus abençoou Salomão com tudo, né? O seu coração submisso ao conserto foi o que consolidou o seu governo. Deus fez de Salomão um rei tão próspero que as fronteiras de Israel expandiam-se até o limite que ele havia prometido a Abraão, né? 1 Reis 4, né? 1 Reis, capítulo 4. Só o versículo 1. O tribunal de Salomão. Assim o rei Salomão foi rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que ele tinha: Azarias, o filho de Zadok, o sacerdote. E tem outro, versículo 3. Eliorefe e
Aias, o filho de Cissa, escriba, Josafá, o filho de Ailude, o cronista. Só até aqui, né? Aí a Bíblia diz aqui, Deus confirmou também em Gênesis 15, Gênesis capítulo 15, a 21. E no mesmo dia o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo: a tua semente eu dei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. E os cananeus, e os queneus, e os quenezeus, e os cadinomeus, e os heteus, os fariseus, e os rezaís, e os amoreus, e os cananeus, e os girazeus, e os jebuseus. Glória a Deus. É confirmado a Josué, Josué 1, 3, 4. Josué, capítulo 1, 3, 4. E todo lugar em que pisar a sola do teu pé, vô-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, em direção ao poente do sol, até o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco o abandonarei. Né? Diria até o 5. Deus é fiel com a sua palavra para cumprir. Né? Vamos só até aqui. Que Deus abençoe a todos, dê vitória, saúde. Depois terá a segunda parte do rei Salomão e Deus vai fazer milagre. Você que tem problema, vamos orar. Levanta as suas mãos e clama a Deus. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego nossas vidas em Tuas mãos, Te louvamos, Te exaltamos, Te agradecemos pela salvação. Senhor, Tu és o meu Rei, o nosso Rei, o Deus dos exércitos, o Deus que opera, Criador dos céus e da terra. Te louvamos, ó Deus. Fala conosco, revela o Teu profundo oculto escondido e nos dê a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Que Deus abençoe e uma boa noite a todos. Amém.